há uma tendência que penaliza quem arrisca. Eu acho que há medo nos políticos de se enganarem e de serem penalizados. Isso tem a ver com a segunda causa. Nós vamos ter eleições presidenciais em janeiro. Iremos ter eleições autárquicas em outubro do próximo ano. E os políticos, como é normal, têm medo de perder eleições. E, portanto, preferem não fazer nada de que possam ser amanhã criticados. Terceira razão, a tendência dos especialistas para o que se chama a revisão pelos seus pares. Isto é, todos os especialistas são, em regra, mais cautelosos, mais prudentes, mais assustados do que os não especialistas. E, infelizmente, são muito diversas as opiniões que eles referem. Mas, manifestamente, não podemos entregar aos especialistas o governo deste país, isso não é democrático, mas é difícil para os governos atuarem contra aquilo que todos os dias muitos especialistas, ouvi especialistas a dizerem que devíamos ficar confinados até haver uma vacina. Isto é, que se lixe a economia, que se lixe os que morrem com outras doenças, que não aquelas que os especialistas em pandemia estudam. A quarta razão, que eu acho muito importante, infelizmente, é porque, segundo me dizem, e sei de várias fontes, está instalada uma guerra entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. Não vi até hoje, exceto uma exceção, que vou falar a seguir, ninguém a falar disso. Aliás, no domingo passado, o Marcos Mendes não falou disto, mas apresentou algumas críticas a António Costa, que, no meu entendimento, e como verão a seguir, correspondem a alguns aspectos onde há luta, há combate, há conflito entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Acho que é melhor analisarmos esse ponto, que para mim é muito importante e muito grave, um bocadinho mais à frente. José Miguel Júdice, e nessa questão concreta nós já estamos no segundo período do estado de emergência, tudo aponta para uma renovação na próxima sexta-feira, ainda que possam aqui ser eliminadas também algumas restrições. Que sinais é que estão a ser dados nesta fase sobre essa relação entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República? Considera que estão agora mais coordenados, em sintonia, ou há uma espécie de guerra surda? Ora bem, eu geralmente, nos meus programas, não procuro, não me seria difícil, ir tentar falar com pessoas para saber coisas que possa trazer aqui. Eu acho que esse é o papel dos jornalistas e não o papel dos comentadores. No entanto, neste caso, fiz alguns contactos, falei com várias pessoas e de fontes muito diversificadas. Como sabe, Patrícia, melhor do que eu, uma notícia baseada em fontes só deve ser dada se ela não for uma única fonte. E o que é que eu concluo? Em primeiro lugar, eu tenho disse isso há 2 anos que digo isso, ou mais, depois do conflito em outubro de 2017, em que António Costa foi violentamente atacado pelo Presidente da República perante as câmaras de televisão, a relação deles estragou-se. Isto é um facto objetivo. Apesar disso, eles durante muito tempo acharam, e achavam bem, que tinham mais a ganhar do que a perder em manterem uma relação o mais cordata e correta que fosse possível. E fizeram um esforço nesse sentido e ambos beneficiaram com isso. O que é que eu estou a concluir é que a chegada da pandemia e os efeitos dela estão a ter como resultado, eu vou tentar explicar a seguir, que de facto eles mudaram de estratégia. Eu penso que isto tudo começou pelo António Costa. Como se lembram, o Presidente da República entrou numa espécie de quarentena silenciosa durante 10 dias. E queria voltar à cena política com um ato estratégico que era declarar o estado de emergência e convocar o Conselho de Estado. Ora bem, o Primeiro-Ministro, que era um pouco contra isso, falou desse tema antes da intervenção do Presidente da República. Por mais do que uma fonte, eu concluí que em Belém isso caiu pessimamente. Mas depois não se ficou por aí, porque a seguir, também por outras fontes, eu concluí no sentido oposto. A nível de gabinetes ministeriais, cada vez mais está a aumentar a convicção de que o Presidente da República, ao escrever, ao telefonar através do seu gabinete, ao colocar dificuldades ou alertar para riscos ou apresentar dúvidas, está a colocar o governo numa situação de que, se alguma coisa corre mal, será fácil provar e será fácil que apareçam nos meios de comunicação social
afirmações a dizer que a culpa é do governo porque de Belém tinham alertado para os riscos. A sensação é que ambos estão de acordo que isto não pode continuar, ambos estão de acordo que é preciso voltar a uma certa normalidade, ambos estão de acordo que é preciso que a economia volte a recuperar, senão isto será trágico também em termos de saúde pública. Ambos concordam que as coisas não são nada tão más como toda a gente previa, mas ambos querem ter a certeza que se alguma coisa corra mal, os portugueses vão atribuir a culpa ao outro. Em Belém, querem que a culpa seja atribuída a São Bento, em São Bento, querem que a culpa seja atribuída a Belém. Ora bem, isto é gravíssimo no meu ponto de vista. E eu, de facto, ouvi, li depois, e curiosamente nenhum órgão de comunicação social falou disso. Houve uma entrevista ao Expresso online do Presidente da Câmara de Comércio, Bruno Bobone, que é uma pessoa muito serena, muito ponderada, muito cautelosa e que não podia ser mais claro. Ele disse o seguinte: o Sr. Presidente da República tem estado a condicionar o Governo. Tenho a certeza que a decisão do Governo seria mais orientada para manter a atividade económica se não fosse o posicionamento do Presidente da República. Ora bem, isto é verdade ou é mentira? Eu não sei. Sei que esta informação que chegou, obviamente, ao Dr. Bruno Bobone, chegou-me por outras vias. Ora bem, desta forma, eles estão a complicar a vida um ao outro. E estão a fazer com que cada um deles tenda a ser mais cauteloso, mais assustado e mais preocupado do que seria se as duas figuras mais populares e mais poderosas em Portugal se fossem capazes de dar as mãos e em conjunto dizerem rigorosamente as mesmas coisas. Ora, infelizmente não é isso que acontece. Eu vou dar alguns exemplos. Primeiro exemplo. É sabido que António Costa queria começar a abrir em abril alguma atividade económica. Ora, há uma semana no Infarmed, à saída, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que em abril ia tudo ficar na mesma. Matou, portanto, qualquer hipótese de começar a abrir-se alguma coisa durante o mês de abril. Por outro lado, António Costa tinha dito, em 4 de abril, que esperava que em 4 de maio o ensino secundário estivesse já a ser feito de forma presencial. E havia notícias que diziam que era provável que as creches e o ensino básico pudessem arrancar durante o mês de maio, até por aquela razão que eu referi. Até aos 20 anos não morreu ainda uma única pessoa em Portugal e até aos 50 anos são as idades dos pais destas crianças. Até agora só morreram 7 pessoas e não sabemos, mas provavelmente foram por causa de doenças que já tinham e que, evidentemente, se o confinamento diminuísse, eles continuariam protegidos. Ora bem, o que acontece é que, por causa das resistências, António Costa mudou e acabou a dizer que as creches e o ensino básico só iam recomeçar de forma presencial em setembro. E o próprio ensino secundário só iria começar, talvez, de forma presencial em junho e não no início de maio. Mas há mais. Marcelo deu a entender que queria terminar o estado de emergência no final de abril. No entanto, António Costa mandou dizer, e não desmentiu, que queria que o estado de emergência se mantivesse até 15 de maio. Agora foi a vez dele tirar o tapete ao Presidente da República. José Marcelo Miguel, queria isolar os mais velhos. Já estamos mesmo no minuto final. O que é então essencial na relação entre estes dois políticos? Ora bem, eu já comecei por anunciar. Eu acho que isto, Deus queira que isto não seja verdade. Deus queira que isto seja uma consequência da tensão em que as pessoas vivem. Mas é muito importante, não basta dizer palavras, é preciso que todos nós saibamos que eles os dois estão a remar exatamente da mesma maré e que estão destinados e estão dispostos a ganhar ou perder juntos. Não estão interessados em atirar para o outro as culpas se alguma coisa correr mal. Nós precisamos urgentemente que a cúpula do Estado esteja capaz de correr riscos como 2 milhões de portugueses estão a correr todos os dias. É preciso coragem. É preciso que nós compreendamos que não podemos continuar paralisados e bloqueados pelo medo. Esperemos que assim não seja. Este é o meu voto. Para a semana vou deixar de falar da pandemia em princípio e vou passar a falar da economia,
tema que até aqui não quis tratar, precisamente porque não quis que ninguém pudesse dizer que eu estava a defender o que defendia por razões, como se costuma dizer, economicistas. Infelizmente não terei só coisas boas, bonitas e agradáveis para dizer. Falaremos disso então na próxima semana, Patrícia.